E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dominando Filmes. Nesse vídeo iremos recapitular um filme muito interessante de aventura e fantasia, que nos mostra a história de uma família bem excêntrica adquirindo poderes sobrenaturais e suas loucas ideias de como usá-los. O filme da vez se chama Super Family. No início do filme, observamos um meteoro indo rapidamente em direção à Terra, onde a qualquer momento pode colidir com ela. Em seguida a cena muda e vemos um homem chamado Pavel, que acaba de chegar de viagem em um navio. Ele tem que levar sua bagagem, mas o bote não pode transportar a carga com o peso de 1 tonelada, ao invés disso poderiam levar apenas 600 quilos de peso. Porém, ele alegando enganosamente ao dono do pequeno barco, diz que o peso de sua bagagem era de somente 600 quilos. Consequentemente, ele paga um alto preço por isso, onde toda sua bagagem mais à frente afunda na água junto com o bote. Os dois homens conseguem nadar até a praia e, pela perda, Pavel tem que pagar o prejuízo do barqueiro. Porém, como tudo já estava falido e nada mais restando, ele não tem outra opção senão trocar seu carro com o carro dele. Por isso, no dia seguinte, ele vai até o banco e reencontra sua amiga de infância, chamada Oksana. Ela trabalha lá como caixa e Pavel precisa fazer um empréstimo bancário. Oksana fica surpresa com o enorme montante que ele tem intenção de pedir emprestado, que era de $1 milhão, e diz a ele que nenhum banco poderia dar a ele uma quantia tão alta assim como essa sem uma segurança confiável. Pavel desanima com essa realidade, então Oksana, querendo ajudar seu velho amigo, fala para ele procurar seu pai em sua casa para que ele possa ajudá-lo. Então mais tarde eles dois vão em direção à casa de Oksana, no carro recém-adquirido por Pavel. Chegando lá, somos apresentados à grande família dela, onde temos o pai, chamado Roman, que tem o desejo de todos da família viverem sempre juntos, sua irmã mais velha, chamada Irina, que sonha em ser artista, o irmão chamado Daniel, que quer entrar para o exército, porém sofre de asma e sempre ignora isso, sua irmã mais nova, chamada Sofia, que deseja ser jovem para poder fazer tudo o que quiser, e seu avô, chamado Vladimir, um idoso rabugento que não aceita a ajuda de ninguém, achando que está no auge de sua condição física. Mais tarde, Pavel discute seu problema com o pai de Oksana e pede sua ajuda, oferecendo-lhe uma comissão para esse propósito. Porém, ele recusa e encerra o assunto sem muita discussão. Nesse momento, percebemos aquele meteoro se aproximar da Terra rapidamente, começando a se fragmentar em vários, quando de repente um deles atinge a casa e o avô de Oksana, fazendo um enorme buraco no chão. Desesperados e sem saberem ao certo o que estava acontecendo, todos correm para fora da casa. Lá eles observam que os meteoritos estão caindo também em outros lugares da cidade. De repente, eles lembram que deixaram o avô dentro de casa e todos correm de volta para salvá-lo. Chegando lá, surpreendentemente, o encontram vivo e intacto. Então, rapidamente, o retiram dali. Mais tarde, Pavel sugere pegar o meteorito para que eles possam vendê-lo no mercado. Logo, todos concordam com sua sugestão e começam a tentar desenterrar o meteorito, porém não conseguem achá-lo. Já frustrados, eles ficam exaustos e vão dormir. Porém, Pavel não perde as esperanças e continua tentando achá-lo, pois sabia a dívida que tinha. Já pela manhã e depois de muito esforço, ele consegue encontrar o meteorito e o traz para fora. Naquele instante, o avô lhe chama até ele e conversa um pouco e em seguida morre. Pavel fica abatido e sem saber como contar essa triste notícia para a família. Ele então vai até o quarto de Oksana, porém ela está cansada demais e não consegue acordar. Passa algum tempo e Pavel está sentado dormindo ao lado dela, quando Daniel chega e o informa que o meteorito tinha virado líquido. Ele acrescenta dizendo que o pai, por engano, deixou cair o líquido no chão que se espalhou por toda parte e então mostra a ele algo surpreendente. Sofia do nada tinha adquirido uma super força, podendo entortar canos de ferro com facilidade. Irina, a irmã mais velha, podia flutuar, porém descontroladamente. Oksana estava com a habilidade de ficar invisível, porém com algumas partes ainda visíveis, e o avô, milagrosamente, estava vivo novamente. Todos eles ficando extremamente surpresos com isso. Mais tarde, eles se conscientizam da capacidade desses poderes que só funcionavam quando estavam juntos, tendo que estar a uma distância de no máximo 20 metros um do outro para funcionar, onde se passasse disso, inevitavelmente falharia. Pavel mais tarde leva as irmãs de Oksana ao médico para um exame, caso elas tenham algum problema por conta de alguma radiação vinda do meteoro. Mas o médico declara que estavam todas bem e não havia nada de errado com a saúde delas. Ao voltarem para casa, todos estão juntos no jantar, então mais tarde, Pavel sugere que eles usassem seus poderes para ganharem dinheiro e ficarem ricos. Porém, novamente, Roman somente ignora. Depois disso, Daniel conta sobre seu poder. Ele descobriu que podia falar com os animais, podendo entender facilmente o que o cachorro estava dizendo. Vendo isso, Pavel, na esperança de também ter alguma habilidade sobre-humana, tenta entortar uma barra de ferro, porém não consegue.
Na manhã do dia seguinte, Roman em seu banheiro descobre sua habilidade, onde ao sentar no vaso sanitário e respirar fundo, se teleporta para fora da casa. Fazendo isso por 2 vezes, significando que ele tem a habilidade de teletransportar-se para outros lugares. Mais tarde, a família vai até um lago e lá todos praticam seus poderes obtidos. Todo mundo parece muito feliz com suas habilidades, enquanto Pavel sugere novamente ganhar dinheiro com aquilo e fala para roubar em um banco. Ele, a qualquer custo, quer ganhar dinheiro para quitar suas dívidas. Porém, Roman não tem intenção alguma de lucrar com os poderes de sua família, muito menos roubar um banco. Então Pavel se irrita e diz que eles precisam dele por perto para suas habilidades funcionarem, mostrando isso se afastando enquanto todos ficam sem poderes. Ele entra no carro e vai embora, porém Oksana vai com ele para conversar. Quando de repente na estrada 2 carros surgem e param eles. Era o dono da mercadoria do início do filme, que Pavel por imprudência havia deixado afundar no mar, na qual estava devendo para ele a quantia de $1 milhão. O homem então exige e o ameaça dizendo vender seus órgãos na China caso ele não lhe pagasse. Pavel então fica apavorado e pede por mais uma semana, o que o homem por fim acaba aceitando. Depois que vão embora, Pavel demonstra estar muito preocupado com aquilo. E Oksana, vendo ele naquele estado, o conforta dizendo que tudo iria dar certo. Na cena seguinte, Pavel e Oksana saem para um bangalô com seu pai e lá tentam convencê-lo. Porém, ele está convicto e não concorda em fazer nada do que eles querem. Oksana, por outro lado, usa seu lado emocional e tenta convencê-lo através do choro, dizendo que nunca pediu nada a ele, sendo que esse é seu primeiro e último desejo. Após essa chantagem emocional, seu pai então concorda. Eles chegam em casa e todos reunidos discutem a estratégia de roubar o banco. Pavel afirma que eles têm apenas que ficarem no banco do carro, pois tudo será feito por ele e Oksana. No dia seguinte, todos eles falam que desejam apresentar seus poderes ao público. Pavel rejeita de início, mas depois concorda pois precisava deles. Eles vão ao teatro e lá mostram seus poderes ao diretor, para depois ganhar dinheiro com algum tipo de apresentação. Na próxima cena, vemos que Pavel enfim descobre seu superpoder. Ele pode tirar a água de seus dedos, certo que isso não é um grande poder, mas pelo menos com isso economizarão com a água de regar as plantas. No dia seguinte, Pavel, Oksana e Sofia de Intrometida vão ao banco para repassarem o plano e como tudo será feito. Oksana entra invisível, olha o funcionário digitando as senhas e depois que o banco estiver fechado, abrirão os cofres, pegarão o dinheiro e fugirão. Depois disso, Pavel e Sofia saem para comer algo com a família perto. Porém, no restaurante, os credores de Pavel vêm atrás de confusão com ele, o que deixa Sofia com raiva e então ela dá uma surra neles com sua força fora do comum. Pavel, sem saber o que fazer com aquilo tudo, sai correndo dali e a família vai atrás dele. No dia seguinte, finalmente chega a hora de roubar o banco. Todos eles estão juntos no carro e confiantes que o plano vai dar certo. Oksana então fica invisível, porém não conseguiu fazer com que suas roupas ficassem também, então começa a tirá-las. Depois de ficar totalmente invisível, Oksana junto com Pavel entram num banco e lá ela observa o funcionário abrir o cofre, gravando na memória a senha que ele usa. Enquanto isso, lá fora, a família estaciona numa sombra, onde exatamente era o caminho do carro forte que abastece o banco com dinheiro. Os guardas descem e pedem para Roman tirar o carro da frente, pois eles precisavam passar. E como ele dava a desculpa de que o carro estava quebrado, os guardas o empurram para longe, e nisso, lá dentro do banco, por a família ter ficado a mais de 20 metros, Oksana fica visível novamente, completamente nua na frente do funcionário. Ele e um senhor que estava ali perto ficam em choque ao vê-la naquele estado, parada totalmente sem roupa. Pavel fica ciente do grande problema e corre para dar um jeito. Ele corre lá para fora onde estava a família e os arrasta para mais próximo, dentro do raio de 20 metros. Assim fazendo com que Oksana consiga ficar invisível novamente. O funcionário, ainda em choque quando ela some, acredita não passar de apenas alguma alucinação produzida por sua mente. Oksana se reúne com os outros e eles rapidamente saem dali no carro. Ao chegarem de volta em casa, Pavel fica muito chateado pelo que aconteceu, culpando eles de não terem seguido o plano como deveria, fazendo com que tudo quase fosse um tremendo fracasso. Irina então nesse momento informa a ele sobre o show que estava marcado para ela fazer no teatro. A hora da apresentação chega e toda a família está lá reunida para apoiá-la e dar os poderes de voar, sendo que depois disso o combinado era saquear o banco. Muitas pessoas vêm para ver o show de Irina, porém ela fica nervosa e voa para outro lugar, deixando todos esperando por ela. Oksana e Pavel vão atrás dela para motivar e fazê-la voltar, mas durante isso o credor de Pavel aparece e com seus capangas lhe dá uma surra. Pavel mais tarde sai do teatro e a família o estava procurando lá fora. Furioso com tudo aquilo, ele diz que não quer mais saber de acordo com eles em nada e vai embora. Porém, Roman o captura e o amarra dentro do carro, decididos a seguirem o plano de roubarem o banco a qualquer custo. Já no local, Irina voa com uma corrente e amarra numa janela de ferro. Sofia empurra um caminhão para bloquear a passagem da polícia quando vier e depois ela arranca a janela do banco com uma grande facilidade.
Alguns velhos que estavam bebendo e jogando ao lado ficam gritando para eles, e então o avô vai até lá distraí-los. Roman se teleporta para dentro do banco e Sofia arremessa Oksana para ele segurá-la enquanto Irina voa para lá também, levando ela. Lá dentro, Sofia derruba a porta que leva até o cofre, o arrasta e depois o joga para fora. Uma viatura da polícia se aproxima e então Daniel usa seus poderes de falar com os cães, chamando um grande número deles para atacarem os policiais. Com isso, eles ganham tempo e conseguem encher o carro com todo o dinheiro que estava no cofre. Como distração final, o avô joga dinheiro no chão para os bêbados pegarem e assim a polícia os captura. Já pela manhã, fora da cidade, eles comemoram. Porém, o avô diz que chegou a hora de sua morte e pede a eles para irem embora, pois ele queria se encontrar com seus antepassados. Então todos eles, após se despedirem, vão embora e depois de um tempo o avô morre. Eles distribuem o dinheiro entre si, porém Oksana fica arrependida e quer devolvê-lo e trazer o avô de volta. Pavel discorda disso plenamente, e então Oksana devolve sua parte do dinheiro e o manda ir embora. Ele sai dali furioso, depois vai até seu credor e o paga. Com o dinheiro restante, ele planeja sair do país, e como não pode passar com aquele dinheiro no aeroporto, ele o amarra em todo o seu corpo. Já no portão de embarque, esperando seu voo, ele vê no noticiário que a família de Oksana tinha sido presa pelo roubo do banco. Dentro do avião, Pavel tenta ignorar tudo aquilo que aconteceu com a família, mas não consegue. Então vai até o agente funerário e o pede para ele entregar o corpo do avô. Porém, o homem rejeita e fala que para isso ele teria que lhe dar dinheiro. Pavel tenta barganhar lhe oferecendo $100.000, mas ele quer na verdade $1 milhão e, por fim sem escolha, lhe dá o dinheiro que pediu. No tribunal, enquanto a família estava sendo condenada à prisão, Pavel chega com o corpo do avô que, pela aproximação de 20 metros, revive instantaneamente. Com isso, todos os outros recuperam seus poderes e começam a usá-los para fugirem dali. Lá fora, o prédio está cercado por vários policiais armados, porém Irina voa e com isso distrai eles, pelo fato de verem uma pessoa voando. Então o restante da família entra em uma das viaturas e fogem dali. Na fuga, eles são perseguidos, mas graças a seus poderes incríveis, conseguem se livrar da polícia e para fugirem de vez, Irina consegue fazer com que a viatura em questão voasse por cima de um caminhão e casas à frente deles, ficando assim totalmente fora do alcance da polícia. Em seguida, eles vão para um porto e lá, com a ajuda do ex-credor de Pavel, conseguem entrar num container para assim conseguirem fugir do país. O filme termina com eles comentando dentro do container que um dia planejam voltar para sua cidade, dando a entender que esse filme tem uma continuação. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!